Oi, meu nome é Bruno Darlan, eu sou chefe de cozinha, professor universitário, consultor gastronômico. E esse é o CookCast, o primeiro podcast de gastronomia da Serra da Mantiqueira, que vai receber quinzenalmente aqui nos estúdios NET Campus TV profissionais e grandes nomes do cenário gastronômico. Gente que tem a mesma paixão de todos nós e, consequentemente, as mesmas dores ou necessidades. O CookCast é para você que quer ouvir sobre gastronomia em todas as suas vertentes: empreendedorismo, gestão administrativa, gestão de pessoas, técnicas e criatividade. Eu queria aproveitar aqui para agradecer o pessoal do grupo Dona Chica Alimentação e o chefe Anderson lá, o Rafael, pela força que dá aqui na parceria com o programa. E hoje nós estamos no nosso 12º episódio. Eu estou aqui com ele, chefe João Izar, do restaurante Purimã, que chegou com tudo aqui em Campos do Jordão, né? Empreendendo, abrindo um restaurante, cozinhando, valorizando a Serra da Mantiqueira. E quando a gente fala, eu coloquei até o título do programa, Gastronomia de Alto Nível na Serra da Mantiqueira, mas a gente não está falando de truta com pinhão, né, João? A gente está falando aí de pesquisa, de estudo e muita coisa bacana que vai acontecer aqui na entrevista. Obrigado por aceitar o convite, tá? Fica à vontade para falar aí, se quiser falar alguma coisa fora do script aí, a casa é sua. Pode se apresentar para o pessoal aí, seja bem-vindo. Claro, prazer é todo meu. Eu agradeço primeiramente ao convite. Muito obrigado e realmente acho que, bom, prazer, eu sou o João, chefe de cozinha também, do restaurante Purimã. Tenho 24 anos, estou há bastante tempo na área, apesar de pouca idade. Comecei a trabalhar com 16 anos já em cozinha, por opção, para ver se era isso mesmo que eu queria. E fui crescendo, fui gostando cada vez mais, me apaixonando cada vez mais, e por isso decidi continuar. Virei chefe muito cedo, aprendi muito com isso. Tive que aprender do pior jeito possível, errando, mas acho que hoje em dia eu consigo ter uma tranquilidade muito maior e hoje sim eu consigo me reafirmar como chefe de cozinha. A gente veio para Campos com esse desafio de trazer algo diferente, que não tinha na cidade, não do jeito que a gente trouxe, que é valorizando os ingredientes da Serra da Mantiqueira e trazendo algo com uma pesquisa mais aflorada. Então, tanto é que o sobrenome do restaurante Purimã, do qual eu sou chefe, é Pesquisa e Produto. Uma cozinha de pesquisa e produto. Muito bom. Só para eu confirmar, você é paulistano mesmo, né? Exatamente. Como era a visão que você tinha da gastronomia lá com 16? Foi que ano? Quando você tinha 16? Então era Foi 2017, 2016? 2016. 2016. Como era a visão que você tinha da gastronomia naquela época, da cozinha assim em si, antes de você entrar? O que você acha que mudou de lá para cá na gastronomia lá da capital? A gente falar primeiro assim, como que era isso lá e qual foi o que você encontrou quando você chegou aqui em Campos de diferente ou de parecido e tal? Lá no começo da minha carreira eu encontrava muito uma pirotecnia muito aflorada. Então eu tinha acabado de estourar há pouco tempo a gastronomia molecular. Todo mundo estava querendo inserir isso de qualquer jeito no cardápio. Isso chamava muita atenção dos clientes, então de certa forma dava certo. Mas ao decorrer dos anos percebi que na verdade não adianta a gente simplesmente querer colocar a gastronomia molecular em qualquer prato de qualquer jeito, tem que ser um aliado seu para você conseguir uma textura nova ou uma sensação nova, mas com essa finalidade. Não adianta falar só porque tem gastronomia molecular. Então, hoje em dia todo mundo faz espuma de tudo, não tá nem aí para a textura, que é o que realmente a espuma traz de diferente. Então lá atrás era isso que eu enxergava, o mundo tá virado para esse, o mundo da gastronomia estava virado para esse conceito da pirotecnia. E acredito que quando eu cheguei aqui, o que eu enxerguei foi que é, a gente não estava atingindo o que eu almejava atingir. A gente, como eu falo, de todos os cozinheiros da cidade, a gente, como sociedade de cozinheiros, não estávamos conseguindo atingir o que eu almejava aqui em Campos do Jordão, que é uma serra maravilhosa, poucas pessoas valorizavam isso, o Moringa, o Dona Chica, alguns poucos restaurantes que eu conhecia já há tempos, antes de vir para cá, valorizavam isso, mas eu queria trazer uma coisa mais profunda ainda. Então,
ir para além de simplesmente uma gastronomia com ingredientes locais, com muita pesquisa, trazendo a questão do étnica também, do povo originário daqui da Serra da Mantiqueira, que são os puris, que são vivos até hoje. É uma coisa muito interessante que eu acho que vale a pena eu falar aqui, já nesse começo, que depois a gente discorre um pouco mais, é que quando eu vim abrir o restaurante Purimã, eu pesquisei muito sobre a Serra da Mantiqueira inteira, e o povo originário são os puris. E naquela época, o que se tinha como verdade absoluta é que os puris não existiam mais, eles estavam dizimados, não existiam mais. E o último puri foi avistado no Vale do Paraíba em tal ano e acabou ali. Só que isso não é uma verdade. Isso, os puris estão vivos até hoje, tanto é que a gente convidou já uma pessoa puri para fazer parte do Purimã em alguns eventos. A gente divulga o trabalho dela, que ela é escritora, historiadora, ilustradora, formada na faculdade, tem pós-graduação, então ela correu muito atrás para não deixar o povo puri é, acontecer esse etnocídio com o povo puri, né? Obviamente que eu não estou no meu lugar de fala, eu não sou um puri, mas eu valorizo muito isso e acho que a gente deve respeito, lógico, porque a terra é deles. E é basicamente isso que a gente tenta fazer no Purimã também, de trazer isso e não deixar isso ser esquecido. É por isso que, inclusive, dá nome ao restaurante, os Puris da Mantiqueira, Purimã. É muito doido isso, né? Quando eu cheguei aqui em Campos também, eu não tinha ainda nenhum contato com gastronomia. Então, não cheguei com essa visão que você já veio e tal, principalmente ter passado por lugares como Tuju, por exemplo, que os caras são brutal, assim, com lance de estudo e pesquisa. Mas esse ano, o ano passado, 2023, eu fui para Itaiandu fazer uma curadoria de um festival gastronômico lá. E, cara, lá eles estão, assim, uns 50 anos na frente que a galera daqui em relação a enxergar que é muito mais além de que truta e pinhão, sabe? Então, tem muito campo ainda para abrir aqui, eu acho. E é muito legal ter você desbravando e apostando nisso daí. Um projeto que eu confesso, assim, nunca te falei isso, né? Mas que eu, quando abriu, assim, e tal, eu achei bem arriscado. Um projeto bem arriscado, porque o gosto do público, né, que frequenta Campo do Jordão, tem um pessoal que tem um gosto ah, mais aberto a novidades, vamos dizer assim, Uhum. para fugir do trivial, né? Então, em questão de empreendedorismo, em questão de administrar isso depois de empreendido já, eu achei bem arriscado, cara. Confesso até que assim, falei, puta, acho que não vai Eu dar concordo com certo esse você negócio, e não, não cara. teve uma pessoa que acreditou em mim. Nem os sócios do restaurante falavam, mas isso não vai dar certo. Eu falei, eu tô batendo no meu peito e é isso que a gente vai fazer. Se Muito não for bom. para acontecer isso, eu vou embora. E a gente bati o pé várias vezes e hoje em dia, cada vez mais, a gente tem visto que não só o público que vem no restaurante está valorizando cada vez mais, e também os sócios estão percebendo que é esse caminho realmente que a gente tinha que ter seguido, porque esse é o nosso diferencial. Se a gente tivesse para Campos do Jordão abrir um restaurante como qualquer outro, a gente ia brigar por preço, número de pessoas, exposição, ia ser mais do mesmo, né? Muito legal. Purimã vai ser a estrela da noite aqui hoje, sem dúvida. A gente tem mais algumas outras coisinhas aqui por Imã, mas antes queria saber um pouco mais sobre você, antes da gente voltar para o restaurante. Teve ou rolou alguma outra profissão além da cozinha, assim, ou sempre foi só cozinha, é isso e pronto, acabou? Bom, como eu falei, com 16 anos já trabalhava com cozinha, então foi a primeira profissão. E desde pequeno, quando eu era criança, depois, obviamente, depois de grande eu fiz essa análise, mas desde criança eu tive muito contato com artes em geral. Eu sabia que eu ia para esse lado da arte, tinha certeza disso. Tanto é que eu fazia aula de violão, depois eu passei para desenho, depois eu passei para tudo que envolvia arte. Então eu percebi que eu tinha que ir para esse lado. Eu não sou nem de exatas nem de humanas, eu sou de artes. Muito bom. Então, eu sabia desde sempre que era gastronomia, nunca participei de nenhum outro ramo, mas obviamente que administração e gastronomia andam juntos. É, s- Você fala que já falou que desde criança, né, você tem essa paixão, esse olhar para a gastronomia. Tem alguma memória de infância, assim, ou alguma coisa que você acha que te aflorou isso, sabe?
Porque geralmente o pessoal fala, quando a nona tava fazendo massa lá e tal, e eu via a nona lá fazendo a massa fresca e tal, não sei o quê. Você teve alguma coisa assim ou... Na família, minha família inteira cozinha bem, minha mãe cozinha muito bem, a mãe do meu pai cozinha muito bem, mas não foi por causa disso. Acho que sim, a minha irmã também participou exatamente das mesmas coisas que eu e ela odeia cozinhar. Então acho que não depende só das influências que você tem, também depende de algo que você nasce com. Eu acho que é minha opinião isso, lógico, mas eu acho que é algo que nasceu comigo e além disso também tive várias coisas que me incentivaram a continuar a ir para esse lado. Eu sempre fui muito pro lado da arte e minha maneira de me manifestar através da comida é uma arte. Então é sempre esse lado que eu vou ver. Eu nunca vou conseguir abrir um restaurante sem pensar no lado artístico da coisa. Muito doido, né? Eu falo que a gente, o pessoal tem falado muito isso em Instagram, vídeo motivacional do Instagram, né? Você não tá se dando bem é porque você tá no lugar errado, né? E tal. E eu comecei na área da indústria. E aí, às vezes tem gente que eu falo, comecei na área da indústria, acho que era indústria, tem gente que acha que é indústria de food service, assim e tal. Não, era técnico e mecânica, cara. Cheguei a começar a fazer engenharia de produção. E eu sempre senti que tava faltando algo, sabe? Que eu não tava no meu lugar certo, assim, tal. Só que eu não tive essa clareza que você teve, assim, de enxergar que era cozinha, sabe? Uhum. Não tive essa clareza. Foi um pouco de sorte, com certeza foi uma preparação de Deus, assim. O curso que tem no Senac, que é o pessoal que faz a capacitação, sabe? Que fica alojado lá. Eu já falei aqui várias vezes. Hoje eu vou deixar para falar num outro episódio mais sobre o curso, mas vim de curioso fazer o curso e aí fiz o curso e falei, não, acho que é isso mesmo que eu quero. Desde 2011. Eu não, assim, obviamente que a clareza não vem espontaneamente, não vem. Eu fiz 16 anos exatamente com 16 anos, não, eu tenho certeza que é isso que eu quero pra minha vida. Obviamente que pra mim virou a chavinha também. Quando começavam a perguntar pra mim, o que que você quer fazer quando crescer, na época de escola, assim, eu respondi engenharia pra não precisar continuar a conversa. Mas quando eu fiz 16 anos, comecei a me perguntar o que que eu vou fazer quando eu crescer. Eu não sei. E aí eu comecei a ver as coisas que eu tinha aptidão e que eu gostava de fazer. Eu vi que era relacionada à arte, eu tinha certeza disso. E a cozinha era algo que eu já fazia muito em casa. Eu pedia pra minha mãe, mãe, compra tal coisa, barriga de porco pra mim. Ela falava, mas o que que você vai fazer com uma barriga de porco? Sabe, a gente nunca cozinhou barriga de porco em casa. Então, era porque eu via coisa na TV, via livro, que minha mãe sempre teve muito livro também de comida. E isso foi crescendo com o tempo. E quando eu fiz 16 anos, eu fiz um curso no Senac de São Carlos, que foi de iniciação à culinária. Acho que é um curso de 2 semanas. E lá eu me apaixonei muito, porque lá eu tive acesso a livros que falam da história de chefes de cozinha. Nesse livro, cara, eu comi aquele livro em uma semana. É um livro gigante. E foi ali que eu comecei a ver que era muito maior a área, que não era só aquilo que eu imaginava. Eu voltei para São Paulo, nas próximas férias da escola que eu tive, eu falei, eu vou trabalhar em restaurante. E meu pai falou, você tem que trabalhar em restaurante para ter certeza do que você está escolhendo. Porque ele já tinha ouvido falar que era uma rotina muito louca, que tinha que abrir mão de muita coisa, e ele queria que eu sentisse isso na pele para ter certeza. Então eu fiz isso, nas minhas férias da escola, do meu segundo ano do colegial, eu fui trabalhar no restaurante, o Lupe, que é em São Paulo, e, cara, ali foi quando eu bati o martelo. Eu falei, não, eu tenho certeza que é isso que eu quero fazer pra minha vida. Quando o chefe marchava a comanda, todas as praças, eu até me arrepio falando disso, de verdade. O chefe marchava a comanda, todas as praças faziam 1 bilhão de coisas pra ir no mesmo prato, entregavam ao mesmo tempo e saíam 150 desses na noite. Eu falava, meu Deus do céu, isso aqui é um balé, isso aqui é pura arte, não tem nada além de arte aqui. É pura arte. Então ali, quando eu vi tudo isso acontecendo, quando eu participei pela primeira vez da operação de um restaurante, foi que eu tive certeza de que era isso que eu queria para minha vida. Boto fé demais. Que saudade que eu tô disso daí, inclusive. Fora da gastronomia, você falou essa paixão pela arte, né? Tem alguma coisa dentro do segmento artístico, assim, seja um violão, ou algum outro instrumento, ou escrever, ou desenhar, que você tem hoje como hobby, fora cozinhar, né? Porque cozinhar às vezes tira folga e vai cozinhar, né? Passei, acho que os 5 primeiros anos da minha carreira,
minha folga, o que eu vou fazer na minha folga? Vou fazer um churrasco. Ah, vou fazer uma pizza em casa. Vou fazer uma massa fresca em casa. Agora eu fui largando um pouco disso, porque tava ficando bitolado. Você tem algum hobby assim, fora da gastronomia? Eu confesso que meu maior hobby é a gastronomia ainda. Eu sei, quase Mas, todo mundo responde pois isso. é. Mas eu também, eu toco violão, obviamente que não profissional, para curtir em casa sozinho. Toco violão, gosto muito de ler, muito, gosto muito de escutar música, mas não simplesmente escutar para enquanto você faz outra coisa, escutar realmente, não analisando, porque eu não sou também nenhum entendedor vasto do assunto, mas eu gosto de escutar a música tentando interpretar ela, interpretar o ritmo, interpretar as mudanças de ritmo. É uma coisa que eu gosto de fazer muito também. Então acho que a arte tem muito a ver comigo, não só profissionalmente, como também no hobby, nos hobbies. Legal. E destacar aqui que o João é corintiano, né? Finalmente, os últimos 4 entrevistados aqui foram 3 palmeirenses e um argentino. Meu pai. Tudo rival, Tem que mas, trazer mais corintiano. mas só que o argentino era gente boa, cara. A Argentina é gente fina demais. River Eu, Plate ou Boca? não, pior que eu não sei para que time que o Pedro torce, mas ele torce para Argentina, né, cara? É, Seleção, então difícil. já é rival, né? Você conhece o Pedro, Pedro Valsas ou não? Que Já tem a pão conheço, com carne. conheço, claro. É, ele Conheço. foi lá, né? Ele comentou comigo que Comeu. já foi lá já no Purimã. Gosto muito dele. Para a galera entender um pouco mais sobre você, você já falou sobre o seu primeiro serviço aí, né? Fora esses, como foram os outros, por quais lugares você já passou e como foram as experiências nesses lugares aí? Bom, depois do Loop, eu entrei na faculdade de gastronomia e assim que eu entrei, eu falei, eu quero estagiar, porque eu não, eu já percebi que a faculdade me mostraria algo muito teórico, mas faltaria eu ter a vivência profissional para eu estar preparado para o mercado de trabalho. Obviamente que a faculdade te prepara para isso, mas quanto antes você entrar no mercado de trabalho, mais preparado você está. Então, desde o começo da faculdade, eu tive certeza que eu queria trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E aí eu comecei a mandar currículo, enchendo o saco. Eu mandava acho que 5 currículos para o mesmo restaurante por dia, para o cara me contratar de um jeito ou de outro. E desde sempre eu selecionei muito as cozinhas que eu entrava, porque isso foi uma dica do chefe do Loop, que foi o primeiro chefe que eu tive. Ele falou, cara, não se deixa vender pela profissão. Tem muita cozinha que é desorganizada, que é suja, e o chefe é assim, ele deixa isso acontecer. Não tem. Cara, a comida pode ser simples, mas tudo tem que ser extremamente limpo, extremamente organizado e tem que estar um ambiente bom para você trabalhar. Então, desde sempre, eu entrava em um lugar, via que não era organizado, não era limpo, eu ia embora, para não me deixar influenciar por esse ambiente ruim. Então, visto isso, eu já comecei a procurar os melhores de São Paulo. Tuju foi o primeiro que eu falei, não, eu quero entrar lá. E foi o que eu fiz. Eu falei pra você, eu mandava 5 currículos por dia para aquele e-mail até me chamarem. E aí teve um dia que me ligaram falando, vem aqui fazer uma entrevista, você já tá enchendo o saco demais. Fui lá, fiz a entrevista, entrei como estagiário. Eu fiquei 6 meses lá como estagiário. Passei por diversas praças, como eu falei, comecei a cuidar de pão, confeitaria, depois fui para praça de peixes. Aprendi muito lá, principalmente de postura, os detalhes. Acho que foi uma das melhores escolas que eu tive. Foi muita sorte ter sido um dos primeiros restaurantes que eu trabalhei. Depois do Tuju, eu fui para o Dinner in the Sky, que foi o primeiro restaurante que eu fui contratado realmente, né, para ser cozinheiro. Não era mais estagiário por um cozinheiro do Tuju. Ele tinha saído, ele ia ser o chefe lá do Dinner in the Sky, que é aquele evento que tem uma mesa suspensa, Aham, que se come nas tô alturas. ligado. E foi muito legal, porque o chefe daquele ano, além desse cara que era o André, o chefe que eu conheci no Tuju, ele saiu, ele me chamou, foi o Fábio Bernardini, que é um cara que nasceu em, no Brasil e depois foi para fora, ficou muito tempo lá. Ele foi sous-chefe do Puyol, do México, que tinha 13 estrelas Michelin, não sei se tem ainda hoje. Cara, o cara sabe demais, muito, muito. Aprendi demais com ele, mas todo mundo tem aquele chefe carrasco na vida. E esse cara foi o meu. Eu acho que assim, eu aprendi muito com ele, sou muito grato, mas ele mesmo se arrepende de algumas coisas que ele fez comigo ali. Então, eu ia grelhar uma carne, por exemplo, se eu errasse o ponto, ele me queimava atrás do braço, pra, pra não errar mais. E hoje nunca mais é o pão de carne na minha vida. Então, obviamente aprendi muito, mas eu também acho que nos lugares que eu passei, eu aprendi muita coisa que eu não gostaria de fazer. No Purima, hoje em dia, a gente tem uma equipe extremamente unida, que tem um sentimento de família mesmo.
e é um ambiente muito, muito tranquilo, muito saudável para se trabalhar. Isso é uma das premissas do Purimã, é um dos valores do Purimã. Se isso não existir lá, pode fechar porque está errado. Então, eu aprendi que eu queria ser isso, eu queria ser desse jeito nos restaurantes que eu trabalhei, que eu via que não era uma prioridade para as empresas. Daí, saindo do Dinner in the Sky, eu fui para o Corrutela, que é um restaurante na Vila Madalena, que fechou na pandemia e abriu de novo agora. Que eu aprendi muito sobre a comida orgânica e todo o ciclo de sustentabilidade dentro da cozinha. Porque todo mundo fala, sustentabilidade na cozinha é não desperdício, é reaproveitamento, são coisas muito básicas. E lá eu aprendi que é muito mais profundo do que isso. E, nossa, se fosse para ficar falando disso aqui, ia ser o podcast sobre Mas isso. pode falar, fica à vontade. Pode dar uma ênfase aí. Eu gosto de falar isso daí. Outro dia eu falei, eu aprendi com. Eu tive um chefe, ele foi um pouquinho carrasco comigo também. Ele trabalhou num 2 estrelas lá na Suíça. E aí ele era salsiê desse 2 estrelas na Suíça. E ele aprendi com ele, eu não coloco folha de salsão no fundo de legumes, nem fundo bovino, em nada, em nenhum fundo, em nenhum guisado, não usa folha de salsão. Aí teve um cozinheiro uma vez que virou para mim e falou, chefe, mas é sustentabilidade? Você quer falar de sustentabilidade? Então, beleza. Então, vamos pegar essas cascas de cebola aqui, vamos juntar numa caixinha ali, vamos fazer compostagem, então, vamos, né? Então, vamos falar. Se for para falar só até a página 2, então, não quero, né? Mas Exato. pode É falar da exatamente isso. profundidade do Currutela aí com isso. Todo mundo acha que é uma coisa muito básica, mas você faz o básico e você faz algo que faria muito mais impacto e você deixa de fazer. Você deu um ótimo exemplo, inclusive. Então, o Corrutela tem essa profundidade falando de pequenos produtores, porque, tá, você aproveita integralmente o ingrediente, mas da onde veio aquele ingrediente? Aquilo lá foi sustentável para ele existir? Você usa um corte de carne, por exemplo, filé mignon, tá? De quem está comprando? É de uma indústria grande. Eles estão pensando na sustentabilidade. Então, você está alimentando uma indústria que não é sustentável, muito mais do que fazendo uma mini sustentabilidade ali, não jogando a casca de cenoura fora. É simplesmente para vender, então. E o Corrotel tinha muito isso quando eu trabalhei lá de ter essa profundidade, de ter uma transparência com o cliente do que eles estão vendendo. Isso, o que eles falavam, eles realmente vendiam. Então, isso eu aprendi lá também. Então, não adianta a gente falar é sustentável e não ser superficialmente. Então, depois do Corrutela, eu fui trabalhar em um restaurante um pouco antes da pandemia, que foi o Mensa, que foi é um restaurante que nem chegou a crescer muito, abriu pouco tempo antes da pandemia e não conseguiu passar pela pandemia, que era muito legal, que ele tinha uma proposta de fazer como se fosse um mercado da Vila Madalena, que antigamente tinha um mercado na Vila Madalena que faziam uma exposição de geladeiras para a rua, então eles penduravam as carnes, expunham os vegetais que estavam frescos, para você entrar na loja, mas a vitrine era a geladeira, e a fachada do restaurante era exatamente isso. Então o conceito do restaurante era muito legal, eu entrei lá como estagiário com uma proposta de virar cozinheiro e crescer lá dentro, e fiquei um mês, a pandemia veio, fechou tudo, Aí depois, quando fechou tudo a pandemia, eu fiquei, obviamente, desempregado. Comecei a pensar o que eu tinha que fazer, porque além de eu saber que eu não poderia ficar parado, eu não consigo ficar parado. Eu saio de férias, 5 primeiros dias eu fico sem fazer nada, dormindo, porque eu preciso, e depois você já começa a falar, meu Deus do céu, preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa. Eu não consigo ficar parado. E na pandemia eu fiquei dividido entre duas coisas. Ou ia para o lado de redes sociais, de postar receita, de não sei o que estava muito em alta, ou eu ia cozinhar em casa para vender. Como eu sempre fui uma pessoa muito tímida, eu fui desenvolvendo isso com o tempo, mas eu sou muito tímido até hoje. Obviamente que às vezes eu não transpareço por treinamentos, mas eu preferi fazer uma cozinha, comida e vender. Eu mesmo entregava e era uma comida muito simples, muito saborosa, barata, do dia a dia, com todas as técnicas que eu sabia. E, cara, deu muito certo. E eu não tinha nenhuma base de empreendedorismo a não ser o da faculdade. E eu falei, meu, eu acho que eu consigo me arriscar em algo maior. Porque eu senti muita segurança, assim, eu conseguia controlar a CMV, conseguia analisar o DRE tranquilamente, de uma empresa obviamente minúscula, mas eu já tinha todos os controles, eu sabia exatamente quanto que era meu CMV, exatamente era minha gasolina da porcentagem, onde eu tinha que melhorar. Chegou num momento que eu não conseguia mais crescer, por falta de espaço físico,
na minha casa eu cozinhava. Então, eu comprei uma geladeira para conseguir produzir mais e não cabia mais geladeira em casa, então eu falei, não, vou parar aqui, esse é meu limite. E aí depois, quando passar a pandemia, eu vou para algum restaurante. Fiquei acho que 5, 6 meses fazendo essa comida. Quando abaixou a primeira onda, comecei a mandar currículo de novo e eu tinha na minha cabeça que eu queria ter técnica, mais técnica, mais técnica. E aí foi que eu decidi encher o saco do Evai até me contratarem. Foi aí que eu entrei no Evai. Passei 6 meses lá trabalhando e eu não queria ter saído tão rápido do Evai, mas quando estava lá no finalzinho, já em janeiro de 2021, é, o meu pai veio conversar comigo e falou: João, estou abrindo uma pousada em Campos do Jordão e preciso de um restaurante de muito alta gastronomia lá. De, assim, um nível muito alto mesmo, porque a pousada vai ser boutique, a gente quer tudo do melhor e o restaurante tem que acompanhar. Você pode me ajudar? Eu falei, claro, pai, eu posso te ajudar, mas eu não vou mudar para Campos do Jordão, porque eu quero viajar, eu quero morar na Espanha, na Itália, antes de ser chefe de cozinha. Então eu posso te ajudar, posso fazer plano de negócio. Meu pai viu o Fica em Casa, que era o nome do delivery que eu fazia, dando certo e ele teve confiança em mim para isso. Eu falei que faria sem problemas, mas não ia mudar para cá. Quando eu comecei a pensar no nome do restaurante, no conceito, em todo o projeto, eu comecei a me apegar demais, me apaixonar. E aí, caiu no meu colo, virei chefe e por isso que eu vim para cá. Você tem que ser ninja também para trampar no Evai e inaugurar um restaurante aqui em Campos, tem que ser ninja, né? Pois é. Trabalhar 22 horas por dia e dormir 1 hora e meia, né? É. Mas é isso, muito legal, baita história. Como foi a transição aí, nessa sua transição de vir de colaborador, né, de liderado, para se tornar líder e também para se tornar empreendedor primeiro, né, e depois empresário para poder administrar aquilo ali, aquele empreendimento, né, que você criou. Como foi essa transição toda? Foi natural? Você acha que tipo, você sofreu um pouco no começo? Como é que foi isso daí? Nossa, faltou. O que não faltou foi sofrimento, juro. Foi bem complicado. Eu errei muito no começo, muito. Eu acho que eu tava confiante demais pelo Fica em Casa ter dado certo. E esse excesso de confiança, quem tem medo é uma proteção e pode ser ruim no excesso, mas a confiança é exatamente igual para outro lado. Então, eu acho que eu tive confiança demais. Eu confiei demais em pessoas que nem não foi uma traição nem nada do tipo, mas eu não deveria ter dado tanta confiança para essas pessoas que eu trouxe para cá, para Campos do Jordão, para cozinhar comigo. Eu não conhecia ninguém na cidade, então tinha uma certa urgência para abrir com muita rapidez os restaurantes, justamente porque a gente estava no momento de pandemia, não sabia se ia fechar de novo ou não ia, e aí tinha que ser rápido demais para aproveitar enquanto estava aberto. Então foi uma loucura a gente abrir esse restaurante no meio da pandemia. E quando a gente veio para Campos, nem foi o primeiro restaurante que abriu por Imã, foi o EPIAC. E aí a equipe inteira que veio era do EPIAC, que era o primeiro restaurante que a gente teve aqui em Campos. E a equipe inteira era de São Paulo, porque eu não conhecia ninguém aqui. Só que mudar a gente de cidade exige muito suporte, né? Obviamente a gente tem que pensar nas pessoas além do trabalho. Então, tinha que ajudar a arrumar casa para todo mundo, e aí começou a ter muita dificuldade disso, ninguém aceitava por falta de moradia aqui, porque era muito caro, e a gente alugou uma casa para todo mundo se alojar lá até achar casa aqui. Então, foram vários gastos que hoje em dia eu não teria. Eu teria vindo um pouco antes para Campos, teria feito uma equipe com pessoas daqui. Então, obviamente que são erros que a gente aprende, cresce, só que o que não foi foi tranquilo. Foi nada tranquilo. Então, eu aprendi muito nesse começo, errando muito, mas que me lapidaram, me fizeram um chefe que eu sou hoje, que eu continuo aprendendo sempre. Legal que assim, eu tem muito aluno e aluna nosso lá no Senac, né, na faculdade, que trabalham lá com você e o pessoal sempre fala super bem de você, assim, como líder. E só de te ver, assim, de te olhar, que eu falo, né, quando a gente tem um pouquinho de experiência, a gente conhece as pessoas só, igual jogador de futebol, né, só pela pisada, assim, você já sabe se o cara é um bom líder ou às vezes o cara é aquele cara que é técnico, mas só que é mala pra caramba, é um chefe que não sabe liderar, que pisa nas pessoas e tal. Não, a gente não está aqui para criticar ninguém, nem para julgar ninguém, mas
você falou, né? Você teve esse chefe aí pelos lugares que você passou. Eu conheço um pouco de como, nunca trabalhei nesses lugares, mas sei como é a escola de onde os líderes desses lugares vieram. Então, eu sei que você deve ter tido muitas referências negativas de como ser um líder dentro da cozinha, né? E assim como eu também já tive. Como foi para você filtrar isso, para você saber, ó, eu não posso ser desse jeito com a minha equipe, eu vou ter que ter mais calma com eles quando eles errarem e tal. Como que foi esse filtro assim? Esse cara é técnico pra caramba, trampei com ele, tô sugando o que eu aprendi de técnica com ele, mas no ponto de vista de liderança, acho que isso não tá certo, isso não tá legal. Como que você pensa em relação, como você filtrou isso e outra coisa também, já vou emendar uma pergunta nessa daqui. É, como você se equilibra nessa linha tênue de ser um pouco mais coração e de ser rígido na hora que tem que ser, porque tem que ter uma rigidez um pouco para botar uma disciplina ali e tal. Como que Tá, vou por partes também, como foi a pergunta. Bom, esse filtro de referências, realmente, eu tive várias negativas, mas eu tive uma muito positiva, que foi meu pai da cozinha. Acho que todo mundo tem aquele cara que te faz virar a chavinha e você evolui muito em um curto período de tempo por causa desse cara. Te abre a cabeça, te faz ter uma visão um pouco mais diferente, uma visão mais ampla da cozinha, se para de focar só na praça e enxerga o restaurante como um todo. Esse cara foi o Luiz, que foi o meu sous-chefe no Corrutela. Sou muito amigo dele até hoje, muito mesmo. Sou muito grato por tudo que ele me ensinou. E a liderança dele era incrível, incrível. Acho que é uma das mais admiráveis que eu já vi de todos, assim, não só da gastronomia, de todas as empresas. Porque ele tinha essa facilidade. Ele era uma mãe, sempre que a gente precisava. Eu tinha muita confiança que se eu faltasse alguma coisa na minha praça, ele ia me ajudar e ia corrigir aquele problema, ia vamos lá, na hora do serviço não é hora de brigar, vamos, corre atrás. E depois ele ia me chamar para o feedback e, obviamente, eu sabia que eu estava errado e me descascava ali e é isso. Eu aprendi muito, cresci muito com isso. E sobre as referências ruins, quando eu vim para campus e virei um líder, eu esqueci. Parece que eu dei um branco de tudo que eu sabia, de tudo que eu tinha aprendido. Eu não fiz essa análise e fui um péssimo líder no começo. Eu não tinha punho com ninguém, ninguém me respeitava, era todo mundo fazendo o que queria, era uma bagunça. Então chegou um momento que eu vi, cara, preciso mudar essa história. Tá tudo errado. Tá tudo errado e a culpa é minha, porque eu não tô conseguindo liderar. Então eu fui atrás de fazer esse exercício de ver referências do que era necessário e o que eu não queria, e do que era desnecessário e que eu queria, que era o que estava acontecendo ali naquele momento. Que eu não queria ser um líder tóxico, que eu não queria um ambiente tóxico para a cozinha, um ambiente que te faz. O que eu acredito é assim: o trabalho é para você pensar enquanto você está no trabalho. Quando você vai para casa, você não pode ficar com traumas e coisas na sua cabeça porque você não consegue descansar. Então eu sempre prometi para mim mesmo que eu nunca ia ser aquele cara que ia fazer as pessoas ficarem doentes da cabeça. E isso eu tinha desde o começo. Mas no começo, quando a gente veio para cá, para Campos do Jordão, esse era o meu grande erro. Eu não tinha pulso com ninguém com medo de ser essa pessoa que ia causar traumas, etc. Só que virou tudo uma bagunça. E aí, fazendo essas reflexões, conversando muito com o Luiz, que me ajudou demais nessa parte de liderança, eu evolui muito. E hoje em dia, obviamente que continua acontecendo uma certa dificuldade dos cozinheiros de entenderem que aquele ambiente é mais tranquilo para se trabalhar, que não tem toda essa pressão absurda, que a gente diminuiu um pouco a pressão. A cozinha continua com pressão porque você tem tempo para entregar 5 minutos o prato, mas não tem aquela pressão de você ter medo do chefe. Cara, o chefe chegou na cozinha já começa a errar tudo. Então, existe essa linha tênue e é uma linha que eu, obviamente, não acerto sempre. Então, às vezes o cozinheiro começa a fazer várias coisas erradas e eu preciso voltar aí para a linha, com uma conversa sempre individual, nunca em grupo, e elogios sempre em grupo. Eu tenho essa máxima que funciona super bem. Então a pessoa nunca vai ser exposta, que eu acho que é uma das coisas que mais me incomodou que já aconteceu comigo, de você expor a pessoa e falar, você é um merda, você é um cozinheiro que não presta e você é incapaz, esse tipo de eu já coisa. tomei uma dessa na frente de umas 30 pessoas É, dentro da cozinha do hotel. isso foi uma coisa que me quebrou muito, que, cara, eu me senti uma
pior pessoa do mundo, que não era pra mim, que eu pensei em desistir da cozinha por causa disso. Então eu sabia que isso eu não podia fazer de jeito nenhum. Então eu nunca faço um feedback na hora que a pessoa tá errando, só se é uma coisa extremamente urgente, que aí eu nem deixo ela fazer. Eu vou lá e corrijo o erro dela. E sempre que eu vejo que algo aconteceu de errado, eu primeiro corrijo esse problema o mais rápido possível, depois dou feedback individualmente com essa pessoa para ela não ser exposta e para ela crescer profissionalmente. Acho que isso vai ser bom para todo mundo, para a empresa, porque você vai evoluir um funcionário, ele vai ser melhor do que ontem e vai continuar com você e vai ter uma fidelidade com a empresa e com você, que acho que cozinha é muito isso, você depende das pessoas, você não pode esquecer que são pessoas trabalhando ali e elas se dedicam muito, cara. Elas trabalham Natal, Ano Novo, fim de semana, data de aniversário da mãe, do pai, do namorado, da esposa. É um sacrifício gigante. Você tem que dar valor a isso. E é uma coisa que eu não sentia que eu recebia esse valor quando eu era cozinheiro. Então acho que eu aprendi muito referência negativa, mas eu também tive uma muito boa que me ajudou muito a ser um bom líder hoje em dia. Legal demais. Eu confesso que eu apanhei demais em relação a isso daí, até o pessoal quando me conhece fala assim, nossa, mas você não é nada do que eu ouvi falar de você, né, e tal, não sei o quê. Não, é que na época que alguém trabalhou comigo, pode ser que eu era daquele jeito, hoje eu não sou mais. Eu aprendi, porque assim, quando a gente inaugurou, saí do Senac para ir pro Djalma, a gente inaugurou o Djalma, cara, o turnover meu era de praticamente 100% por ano, assim, sabe? Não parava ninguém, não Uhum. parava ninguém. E eu acho que talvez também, porque foi bem na época, 2018, não que antes de 2018 era certo ser o generalzão e tal, da joelhada, né? Tinha um chefe que eu tinha que dar joelhada, assim, na virilha, quando estava nadando, você salteando as coisas, o cara dando joelhada, não sei, assim. Mas foi bem uma fase que os cozinheiros e as cozinheiras começaram a ter voz, né? Se tem esse lance de rede social também, tudo, podcast e tudo. Então o pessoal começou a ter voz para expor que isso não é tão legal assim quanto a galera achava que era, né? Mas eu aprendi na dor, cara. Nossa, eu apanhei demais e não parava ninguém, brigava com todo mundo, discutia. E eu achava justamente o contrário, cara. Eu tinha teve uma época que eu aprendi assim, fizeram isso comigo, então eu achava que era certo, né? E aí depois fui estudar, fui entender melhor por quê. Aí teve a pós-graduação em gestão de negócios, que eu tive um professor muito bom de gestão de pessoas também. Ele começou a me ensinar isso daí, mas teve uma fala sua aqui agora, né? Que da pessoa não ir embora para casa querendo desistir, querendo mudar de profissão. Eu já achava o contrário. Eu falava, nossa, cara, vou espizinhar esse cara até ele querer mudar de ramo. Ou ele vai virar cozinheiro, ou ele vai querer mudar de ramo, das duas, uma. Depois fui entendendo que não era bem assim, né? E tem um outro lance também que você falou, é, que quando eu trabalhava em um lugar aí determinado, a gente falava na cozinha que a gente não via a hora do chefe ir embora. Tipo, porque ele ficava das 8 9 da manhã até 10 11 da noite. Só que aí sempre ele tinha o costume de ir embora umas 7 8 da noite. Então, pra gente era lindo, porque ele ficava, passava as instruções ali e tal. Cara muito técnico, aprendi demais com ele, técnica, base de cozinha, mas tinha uma hora que, assim, saturava. E o dia que ele ia embora às 7 horas da noite, a gente ficava feliz da vida, cara. A felicidade nossa era o chefe ir embora. Uhum. E eu comecei a perceber isso lá no Djalma, que a presença minha na cozinha, de certa forma, constrangia, sabe? Tipo, a galera trabalhava meio assim, meio fechada. E um dos subchefes que eu tive lá falou isso daí pra mim, falou, chefe, depois você vai embora, o clima na cozinha é outro. Tudo que o senhor ensina, todos os processos que tem, todo mundo segue, só que de uma maneira muito mais leve e tal, não sei o que. Acho que o senhor tem que tirar uma folga. Eu ficava assim, um mês sem folgar, sabe? Então, acho que o senhor precisa tirar folga, descansar, para ver se muda um pouco o humor, o seu humor, assim. Foi desse jeito pra mim. Foi um dos melhores feedbacks que eu tive, assim, de alguém, entre aspas, abaixo de mim, dentro de uma hierarquia que eu pude ter, cara. Esse cara falou, ó, dá uma segurada que tá passando do limite. E aí eu consegui reverter isso daí, graças a Deus. Foi o contrário.
Eu não tava lá dentro, ninguém queria saber de trabalhar mais. Aí quando eu tava lá, o pessoal trabalhava mais motivado. Exatamente. E assim, acho que isso é uma coisa que acontece muito até hoje. E isso é em todos os restaurantes, é impressionante. É muito raro um chefe, quando tá na cozinha, a cozinha trabalhar bem. Isso, cara, foi isso que eu falei. Se for o único jeito para ser chefe, eu não quero ser chefe. Eu quero ser cozinheiro. Se esse o jeito, se eu vou entrar na cozinha, que eu sou chefe de cozinha, que eu criei os pratos, que eu quero uma equipe harmoniosa, eu vou entrar e as pessoas vão trabalhar pior, eu prefiro não ser chefe, porque aí eu vou me sentir extremamente frustrado. E aí, isso é uma máxima que eu tenho para mim até hoje. Se chegar um momento que não der certo, de que eu preciso ser mais ríspido e ultrapassar limites, eu vou desistir da profissão, porque o meu limite é esse. Eu não vou ser alguém. Obviamente que eu erro, obviamente que às vezes eu extrapolo, e eu sempre deixo muito aberto para todo mundo que entra no restaurante, a partir do momento que entra, que se eu passar do limite em qualquer momento, tem total liberdade para vir conversar comigo e falar, ó, chefe, acho que você passou do limite ali comigo e eu não gostei do que aconteceu ali e gostaria que não acontecesse de novo. E já aconteceu isso, algumas pessoas já vieram conversar comigo, olha, não gostei desse jeito que você falou, acho que poderia ser desse jeito diferente e no dia a dia a gente aprende muito. Eu vou evoluindo e com os erros a gente aprende, exatamente isso. Mas quando você vai dar esse, tipo assim, quando a pessoa tá só cagando um pau assim na cozinha, tá faltando, chegando atrasado, errando questão técnica, deixando a praça zoada, faltando item e tal, beleza, na hora ali, pô, tá sem sei lá, não tem uma emoção que tinha que ter na praça da pessoa ali, você teve que fazer a emoção na hora, você teve que sair da boqueta para ir lá fazer a emoção. Nem sei se já aconteceu isso, tá? Mas um exemplo só. Com certeza. E aí você teve que largar o passe lá para ir lá fazer para fazer a emoção que a pessoa tinha que ter feito. E aí você não vai. Eu já ia dar uma na pessoa ali na hora, eu te Uhum. confesso, assim, não para todo mundo escutar, mas eu já ia ser um pouco mais ríspido ali na hora. Pelo que eu vi do dia que eu fui lá no café da manhã lá, vocês trabalham bem, isso é bem tranquilo assim, tal, até porque a cozinha é muito aberta, né? Não dá para você ficar é, falando alto ali nem nada. Mas depois, tipo, resolveu o negócio na hora. Depois, quando vai dar o feedback para essa pessoa em particular, é ser um pouco mais ríspido, um pouco mais Sim, sério. com certeza. Eu nunca levanto a voz, nunca desrespeito, nunca falo nenhuma palavra que vá denegrir a pessoa. Nunca, isso nunca. Eu não falo que ele é ruim, eu não falo que ele foi incapaz, eu não falo nada disso. Porque eu não sei pelo que a pessoa está passando também. E eu sempre também uso a técnica do feedback sanduíche. Eu falo, ó, você tá aqui por um motivo, porque você é bom e eu confio em você. Mas eu não posso deixar um cozinheiro deixar faltar uma emoção. Cara, sua praça é muito tranquila. Não tem como você deixar faltar isso. Você trabalha no Purimã. A gente atende 30 pessoas no máximo por dia. Como é que você deixa faltar isso? Então, assim, é esse nível de seriedade que eu levo. Eu não levo minha voz, deixo claro que eu não vou passar disso. Vai chegar um momento que eu nunca vou gritar. Eu nunca vou desrespeitar, mas vai chegar um momento que algumas sanções piores do que uma simples conversa vão acontecer. É muito legal isso aí, cara. Eu pergunto para todo mundo que vem aqui, tem essa questão da liderança mais aflorada como qualidade, né? Primeiro, que o cara que não é um bom líder, nem me apetece chamar o cara para entrevistar aqui. Mas é um assunto que, para mim, eu aprendo muito, cara. Vendo pessoas como você, eu tenho como referência mesmo, assim, de verdade, porque eu aprendi e venho aprendendo até hoje na dor, eu aprendi do jeito errado. Então, eu sei que eu não prejudiquei, porque essas pessoas eu encontro com elas hoje, a gente conversa, eu peço desculpa, de repente, se eu tiver oportunidade, mas elas sempre têm o lance, pô, chefe, relaxa, eu aprendi pra caramba com o senhor, por mais que tenha dado alguma coisa errada assim e tal, mas o que eu aprendi de técnica, aí até eu vi num grupo aqui de Campos do Jordão, um cara falou, tem um grupo de empresário aqui em Campos que é muito engraçado, cara. Daí um cara falou assim, tava dando um desses exemplos, falando assim, meu marido me bate, mas ele é um bom marido, sabe? Mas ele me ama. Entendeu? É tipo isso, cara. É. É tipo uma mulher que apanha do marido, mas tá bom, ele me bate, mas ele cuida da casa, ele paga as contas da família, sabe? É isso, você é um bom líder, que você faz o cara aprender apanhando,
né? Exatamente. É assim, a visão, o fato de que isso é errado é fato. Não tem como discutir que é diferente. Mas foi o que você falou. Hoje em dia, eu não odeio o Fábio Bernardini. Eu entendo que ele errou comigo, ele também assumiu isso. E eu aprendi muito com esse cara. E tem uma coisa muito legal que eu li um livro, como eu disse, eu gosto muito de ler, que tem dois jeitos de você ter, de ser você ser respeitado e consequentemente ser um bom líder. Um deles é pela dor e medo, né, que foi o que você acabou de dar o exemplo, e o outro é pela admiração. Então, eu aprendi isso já antes, né, de ler esse livro, mas quando eu li esse livro eu tive esse insight. E isso me motivou muito a ser muito melhor profissionalmente. Eu preciso saber tudo o que envolve gastronomia. Naquela época eu não tinha muita facilidade com padaria. Eu fui correndo atrás de padaria, fazer pão todo dia até eu aprender, até eu ser bom o suficiente para saber tudo que a pessoa. Se a pessoa tiver dúvida, ela pergunta para mim, eu sei. Porque ela vai me respeitar por admiração. Ela vai me admirar porque eu sou bom. Então foi assim que eu consegui ter respeito da minha equipe, que no começo eu não tinha. É muito bom. Ô, João, eu sempre falo com o pessoal aqui, eu gosto de contar, assim, de pedir pro convidado contar alguma coisa que deu errado, assim, no meio do rolê, né? Que sempre tem alguma ou algumas coisas que deram muito errado, porque às vezes a pessoa que está assistindo ou ouvindo a gente pode ser um aluno de gastronomia ou pode ser um adolescente lá de 16 anos, como você já foi um dia, que está querendo entrar na gastronomia, que acha que só dá errado com ele, ou acha aquele negócio que a grama do vizinho sempre é mais verde. Vê lá o João com super novo, né? Já chefiando um dos melhores restaurantes daqui da Serra da Mantiqueira toda, eu acho. E acha que tudo é mil maravilhas, né? Às vezes pode achar, não, porque foi o pai que estava abrindo a pousada lá Meu pai e deu para mim tudo que deu eu para sei. ele, caiu de mão beijada e tal. Mas tem a questão do EPIAC, né? Que vocês Sim. abriram aqui, que veio assim para mim era uma coisa que tinha tudo para dar certo, olhando de fora, né? Eu conheci o Gustavo Prado, foi Uhum. quando vocês fecharam. Conheci ele, conheci um outro carinha também, como é que é? Aldair, acho que é Daí, Aldair. sim. Conheci o Aldair e tal. E assim, uns moleques super técnicos, você vê ele, um que eu não conheci, mas me falaram super bem dele, é o André, que tá numa Sim. confeitaria agora, né? Num restaurante. Como que é o nome do Ele restaurante tava mesmo? no Chef Rouge, mas não sei se ele tá ainda. Não, é um outro, cara. Eu vou lembrar, André? depois eu te falo. É o Tonini, Tonini, né? Ele tava no Chef Rouge há pouco tempo atrás, mas ele saiu agora, né? Não, não é o André, não, cara. O André também eu vou falar, é o outro que é confeiteiro, o O Pedro. Pedrinho, nossa, É. Pedrinho, super, meu amigo Como é que é o demais. nome do lugar que ele tá mesmo? Que é super. Hoje em dia ele tá no Espaço Priceless, no Notier, Yabaruki. Notier, isso. Notier, é isso. Então, assim, o EPIAC, voltando aqui, restaurante que tinha tudo para dar certo, questão tecnicamente falando, né? Mas a gente comentou que não foi bem assim. Se quiser contar para o pessoal Claro, poder entender que nem tudo dá certo na vida, né? exato. Bom, o EPIAC foi uma escolha errada que a gente fez. Primeira coisa que a gente fez errado foi abrir dois restaurantes ao mesmo tempo. Cara, os sócios investidores naquele momento não tinham dinheiro suficiente para investir em dois restaurantes, porque esquecemos de contabilizar que a gente tinha que ter caixa no restaurante para abrir. Isso é um fator básico que simplesmente três cabeças que sabiam de empreendedorismo, duas com muita experiência, uma com nenhuma experiência, que era eu, mas que esqueceram que tinha que ter caixa o restaurante para abrir. Então, como eu havia comentado anteriormente, excesso de confiança traz algumas coisas ruins, e isso foi mais uma coisa ruim. Acho que a gente tinha uma equipe muito boa que veio de São Paulo, todo mundo extremamente engajado com o projeto, e a gente tinha a mesma visão, não tem por que dar errado, tem tudo para dar certo. E isso deu uma confiança a mais do que a gente deveria ter, acredito, e a gente deixou passar algumas coisas que eram muito básicas, como por exemplo abrir sem caixa o restaurante. E aí chegou um momento que, como eu havia comentado, a gente estava no meio da pandemia, então tinha muito cozinheiro que precisava de emprego, por isso que foi fácil trazer bastante gente de São Paulo. Foi difícil por questão de logística, mas isso a gente resolveu. E as pessoas estavam aceitando vir e compraram muito a briga do projeto. Só que assim que foram abrindo oportunidades para voltarem para a cidade que a família deles morava, cada um foi saindo, foi saindo, foi saindo, foi saindo, e foi cada vez mais difícil achar
profissionais aqui de Campos do Jordão, porque eu não tinha contato. Obviamente que tinham profissionais que poderiam trabalhar lá, mas era muito difícil porque eu não conhecia ninguém aqui. Então, um defeito foi esse, chegou um momento que a gente teve que escolher. E o Purimã abriu concomitantemente quase. Abriu 6 meses depois o Purimã do IPIAC. Ah, achei que tinha sido um pouco mais depois. Não, foi Foi um ano depois. simultâneo, assim. Foi 6 meses, desculpa. Exatamente 6 meses depois a gente abriu o Purimã. Então, cara, eu era um chefe, que os chefes do IPIAC todos voltaram para São Paulo. Então eu era um chefe tendo que cuidar de 2 restaurantes, de 2 equipes, de 2 DREs, de dois. Não tinha experiência suficiente de chefe, eu nunca tinha sido chefe antes. Então era muita coisa para mim. E eu cheguei a comentar com o sócio falando, gente, sinceramente falando, eu acho que a gente tem que focar nossa energia em um só. A gente precisa escolher, EPIAC ou Purimã. Teve essa reunião, foi uma reunião de 4 horas, foi bem complicada. E ali a gente decidiu que não tinha como continuar com o PIAC, por falta de equipe, por falta de gestão, porque eu não tinha capacidade de fazer essa gestão de 2 restaurantes. E foi assim, foi um erro muito grande, principalmente por abrir 2 restaurantes muito perto um do outro e por essa falta de preparo, né? De confiar demais que ia dar certo, e por isso a gente não precisaria de caixa, e uma regra básica que nenhuma empresa pode abrir sem caixa. Então, basicamente foram escolhas erradas e responsabilidade 100% nossa. O EPIAC daria certo se a gente tivesse continuado, se a gente tivesse caixa, se a gente tivesse tempo de cidade, se a gente tivesse um tempo maior entre um restaurante e outro. Eu tenho certeza que teria dado certo, mas, mais uma vez, com os erros a gente aprende muito e o Purimã, acredito que o Purimã só deu certo porque a gente errou no EPIAC. Uma coisa que você falou, não lembro se a gente falou fora do ar ou se falou aqui, mas acho que você matou a pau também, cara, foi o lance de ter trazido essa galera de fora, ao invés de ter focado numa galera daqui, né? Ter vindo antes, acho que a gente falou tava fora do ar, né? Exato, é. Eu trouxe todo mundo de São Paulo, então, desde o chefe até o. Só o copeiro que era daqui, só. Desde o chefe até o padeiro, auxiliar de cozinha, toda a equipe, estagiário, todos eram de São Paulo. Ou São Paulo, ou Minas Gerais, não eram daqui de Campos do Jordão. Então, quando um foi embora e o outro que tinha trazido, e foram os dois juntos, depois a equipe começou a sentir uma insegurança, né? Porque todo mundo vai indo embora, e foi de uma vez só, todo mundo embora. Puxar a sardinha pro lado do Senac aqui agora. Tem alguém hoje no Purimã que não foi ou não é aluno do Senac? Ou todos foram os são alunos? Todos foram são alunos, todos. É. E uma coisa muito legal, que inclusive eu aprendi com o Alberto Landgraf, ele falou assim, é muito melhor quando a sua equipe aprende com você tudo. E isso está acontecendo no Purimã, porque hoje em dia a gente não tem sous-chefe no Purimã ainda, por questões de tempo de treinamento. A gente tem uma pessoa em vista, que é a Gabi, que vai virar sous-chefe em pouco tempo. Eu só estou treinando coisas que ela precisa desenvolver ainda. Só que a Gabi entrou, usando de exemplo, ela entrou no Purimã como estagiária. E foi a primeira cozinha que ela pisou na vida dela. Então ela foi para auxiliar de cozinha, cozinheira, chefe de praça. Hoje em dia tá como chefe de praça e vai ser a próxima chefe do Olha restaurante. que doideira. O Glauber foi embora faz quanto tempo que o Glauber foi embora aqui de Campos? Foi quando a Gabi entrou Faz. de estagiária lá, eu acho. Exatamente. Faz um ano e 8 meses, mais ou menos. Então, quando ela entrou lá de estagiária, o Glauber falou para mim, um dia ele estava lá no Djalma, com a galerinha lá do Purimã até, comendo uma costela lá. E aí eu tinha dado aula para a Gabi de cozinha brasileira, e a Gabi tava lá e tal, não sei por quê, cara, veio o nome dela assim no assunto, e o Glauber falou: Nossa, essa menina tem uma visão diferente. É. Tipo, não sabe nada de cozinha ainda, questão técnica, tá começando agora, mas tem uma visão diferente, é boa para resolver problema e tal. Falou super bem dela, cara. Sim, e ele tem essa visão que você falou, né? Quando a gente é macaco velho já de cozinha, a gente vê o cara e já fala, putz, esse cara é bom. Esse cara, ele É. pode não saber nada de técnica, mas ele nasceu com alguma coisa que tem a predisposição para ser bom em cozinha. A Gabi realmente tem isso. E ela tem uma liderança muito parecida com a minha, de conseguir se conter quando dá muita raiva, você quer xingar o cara, ela também tem essa habilidade de conseguir se conter. E é legal porque eu falo que assim, beleza, o Purimã é um restaurante à parte da maioria dos restaurantes aqui de Campos do Jordão, né? Em questão de visão, de tudo, né? Até aquela
o clichê de gestão, missão, visão e valores e tal, que para muitos pode ser clichê, mas Porimã está fora da curva, né? Então, brilha mais os olhos dos alunos irem trabalhar lá, porque a visão do restaurante é diferente. Tem um chefe que é mais tranquilo, tem um cara como você, como líder, que é muito técnico, a cozinha boa, tudo, né, do bom e do melhor, e tal, não sei o quê. Mas eu falo que assim tem um paradigma aqui na cidade que a galera fica meio que assim com o aluno do Senac. Ah, pô, não, vou contratar aluno do Senac e tal, não sei o quê, vou ter que ensinar justamente. Você falou, pô, vou formar o cara, vai trabalhar do jeito que eu quero. Beleza, talvez vai ficar no máximo 2 anos na empresa, ou se der sorte, 3. Tá bom, mas a empresa é isso, né? São pessoas. Vai Exato. entrar, vai formar, vai sair, vai entrar outro e tal. Acho que um erro muito grande que os empresários têm hoje em dia é de achar que a gente tem que contratar a gente para ficar o resto da vida na empresa. Isso era antes. Antes as pessoas eram assim. Hoje em dia ninguém fica mais de 5 anos na mesma empresa. Não existe mais, estabilidade. Cara, tem tanta empresa, você não precisa de estabilidade em uma empresa, você precisa de estabilidade na vida. Você precisa cuidar do seu dinheiro para ter estabilidade com o seu dinheiro. Então, o que eu sempre falo para todo mundo que, inclusive, assim que entra, eu faço uma baita de uma reunião. O cara passa uma semana sem encostar em comida, porque precisa aprender como a gente funciona. E aí, é exatamente isso que eu falo. Uma das coisas que eu falo é isso. Eu quero que você saia daqui evoluindo. Eu não quero que você saia daqui pela porta de trás, eu não quero que você saia aqui brigado, eu não quero que você saia aqui porque te ofereceram R$ 200 a mais ali e você está querendo ganhar mais. Quando eu contrato a pessoa, eu falo: você está disposto a sair por isso? Por nenhum outro motivo que seja? Porque se for para crescer profissionalmente, tanto de cargo ou de conceito, para aprender coisas novas, conhecer outros restaurantes, eu acho isso perfeitamente. É exatamente isso que tem que acontecer. Mas se for para você sair para um restaurante que você acha pior, traindo você mesmo, o motivo pelo qual você escolheu a profissão, para ganhar R$ 200 a mais, aí eu não vejo muito sentido. Eu sempre sou muito transparente com os cozinheiros e é por isso que a gente tem um turnover muito baixo. É muito, muito baixo o turnover do Porimã. É muito bom isso daí, né? Faz diferença demais, cara. Ô, João, vamos continuando falando por imã, mas voltando um pouco. Você já falou o nome, né? A origem do nome dos puris da Mantiqueira. Inclusive, eu assisti uma, acho que não sei se foi você, ou foi no Instagram do Purimã, que teve uma live o dia que a moça lá, a Puri, foi, que tava O Dória. o Dória lá também e tal. Eu assisti um pedaço da live lá. Mas como foi a inspiração para criar esse conceito? Até anotei aqui, esqueci de falar, não sei se você sabe, entre os alunos tem um termo Purimaner, já vou falar, já. Sei, já. São Ah, os Puri. professor, você sabia que fulano agora é Purimaner? Eu falei, não sabia que você está trabalhando lá, tô, não sei o que e tal. Como foi, assim, o conceito para criar o Purimã? Ah, não, quero montar um restaurante, quero que seja sobre mantiqueira e tal, e depois disso, feito isso, o restaurante abriu e tal. A partir de que momento vocês sentiram que o branding assim da marca emplacou? Falando, agora pegou mesmo e tal, não sei o que. Então, como eu havia comentado, quando a gente abriu o restaurante, a gente não sabia que tinha Puri vivo. A verdade absoluta é que não tinha. Então, até foi um erro da minha parte, mas não proposital, lógico, de ter colocado esse nome, porque eu não poderia ter colocado o nome Puri no restaurante sem ter pedido autorização, que isso é uma apropriação cultural. Então, eu tinha colocado o nome em homenagem aos puris, para as pessoas saberem que existe, porque eu nunca tinha escutado falar sobre isso. E muitas das coisas que a gente come e tem como cultura aqui, a paçoca de piranguinho, muita coisa, amendoim usado aqui, a sabedoria do povo que mora aqui sobre as ervas que se encontram na rua, capuchinha, erva doce, é, trevo, tem muita coisa que nasce espontaneamente aqui e a gente nem sabe de onde vem essa sabedoria, e com certeza é do povo originário. Então, o meu objetivo de ter colocado o nome Puri, Man, era para as pessoas conhecerem os puris. E não foi superficial a minha busca sobre os puris. Eu não aceitei simplesmente ler uma coisa. O último puri vivo foi em 1900 e bolinha. Eu não aceitei isso de cara. Eu fui atrás. Realmente, será que é verdade isso? Liguei para historiadores de faculdades de Taubaté que pesquisaram a história de Campos do Jordão.
E ele falou, não, é realmente isso, é isso que tem com verdade absoluta. Tanto é que depois de uns 5, 6 meses que o restaurante estava aberto, esse mesmo historiador, que eu não vou lembrar o nome, uma falha minha, é, me ligou e falou, João, tem puri vivo. Eu acabei de saber, eu tô te ligando porque eu te dei uma informação errada, e tem puri vivo. E aí ele me passou o Instagram daquela mulher, que é a Aline Rochedo, que foi no restaurante, e eu comecei a seguir, comecei a entrar em contato com ela, vi que tinha muito mais puris, e cada vez mais eles têm aparecido em redes sociais, Spotify, podcasts, inclusive, e cada vez mais a gente tem conseguido se conectar com esse povo. E a primeira coisa que eu fiz quando eu sabia que existiam puris vivos foi entrar em contato com eles e marcar uma reunião para falar se eu poderia continuar com o nome do restaurante, porque eu precisava da autorização deles. E a Aline autorizou, falou que se a intenção fosse não só marketing, e sim também que os puris ganhassem com isso, né, notoriedade, apoio, então foi um combinado que a gente fez ali e ela aceitou que a gente continuasse com esse nome. E quando que virou a chavinha que as pessoas começaram a entender. Até hoje, tem gente que vai no Purimã e não consegue aproveitar tudo que o Purimã tem para oferecer. Eles vão no Purimã porque não sabem o nome, não querem saber o porquê do nome. Vão lá porque é um restaurante de alta gastronomia que indicaram e é bom e comem e vão embora, não querem saber. Mas tem muita gente que vai pro Purimã sabendo o nome, de onde vem o nome, querendo comer o menu degustação para escutar a história que a gente tem para contar sobre a Serra da Mantiqueira através daquele menu. Então, até hoje ainda tem essas pessoas que não emplacou para elas a marca. E a marca emplacou, no geral, por ser conhecido como alta gastronomia na Serra da Mantiqueira. Mas o Purimã em si, tudo que tem por trás do nome, é só as pessoas realmente que são interessadas, que buscam saber, que, que acabam tendo uma experiência, inclusive, muito mais completa. Ah, muito bom. Como funciona lá quando você vai fazer um processo criativo do menu? A gente sabe, né? Já te falei, assim como um bom líder, já ouvi falar muito bem de você como pesquisador, estudioso e tudo. Essa questão do processo criativo do menu, eu te confesso, eu, por exemplo, quando eu vou criar um menu, cara, eu nunca tive uma experiência de pesquisar assim, igual você, de conversar com um historiador e tal, para o conceito, assim, às vezes a gente pesquisa um ingrediente ou pesquisa uma técnica, no máximo vai lá ou no profissional chefe não tem, ou você vai num Larousse da vida e lê ali e tal. Eu acho muito legal, cara, esse lance da pesquisa, e eu queria entender, com certeza o pessoal que está ouvindo vai gostar muito, como funciona o processo criativo assim de cada prato. Então, o processo criativo de cada menu é muito diferente um do outro. A gente sempre tem um conceito do ano. Isso é uma coisa que eu nunca falei. Eu tô falando em primeira mão para você, eu falo com os cozinheiros do Polimão Lógico, mas cada ano eu dou um tema, né, pro ano, não só pro menu. É, e esse tema vem com pensamentos, reflexões, etc. O tema desse ano, que a gente entrou agora, 2024, é que a Mantiqueira é um lugar de escuta. Eu escutei isso em vários lugares, em várias conversas, revisando essas conversas e esses textos trocados, etc. Eu percebi que era uma coisa muito recorrente. Todo mundo fala, você precisa escutar a Serra da Mantiqueira, a Serra da Mantiqueira é um lugar de escuta. Tem até um poema, que eu não sei de quem é, mas que fala sobre a Serra da Mantiqueira, que a gente tem que, se você não sabe aonde o vento faz curva, pergunta pro pinheiro. E aí você tem que escutar a resposta do pinheiro. Então, o tema desse 2024 é o que o Mantiqueira é um lugar de escuta. E o processo criativo do menu foi o seguinte: é só para você entender que o poema tem muita profundidade. A gente fez assim: toda música tem aquela linha de onda sonora, que faz mais ou menos esse movimento de corda mesmo, de ondas sonoras. E essas ondas sonoras me lembraram, quando eu fiz essa reflexão, me lembraram a Serra da Mantiqueira, o perfil da Serra da Mantiqueira, as montanhas, e eu quis inserir isso de alguma maneira no menu. Então, foi aí que eu fiz assim. Então, vai ser por intensidade de sabores e sempre fazendo esse movimento do perfil da Serra da Mantiqueira. E esse é o ponto de partida. E aí a gente vai para cada prato. Cada prato tem um processo criativo diferente. Às vezes parte de um ingrediente,
Às vezes parte de um sabor, às vezes parte de uma técnica, depende muito. Às vezes já aconteceu comigo de eu sonhar também com coisa que a gente fala: "Eu sonhei com tal coisa", e cara, realmente aconteceu comigo, de misturar 2 coisas que normalmente não combinariam e combinou no prato ali. Eu fiz combinar, na verdade, né, não é que você vai comer cru ali, né, mas então cada prato é muito diferente do outro, mas a maior parte é a partir do ingrediente. Então, nesse menu que a gente está servindo agora, a gente serve gila. Gila é uma abóbora d'água que nasce espontaneamente aqui na Serra da Mantiqueira. E a gente começou a perceber, pesquisar, a gente colheu ela jovem, ela é um pouco mais adulta e ela é muito grande, viu as diferenças entre elas, viu processos diferentes, então a gente colocou ela direto na brasa, a gente fez assado, a gente fez cozido, a gente fez vários testes, descobrimos qual era o melhor e compomos o prato a partir disso. Então, cada prato tem o seu jeito, mas é basicamente isso. E cada ano tem um tema, e e o tema desse ano é que a Mantiqueira é um lugar de escuta. Não é à toa que significa serra que chora também, né? Então, se você Exato. está chorando é porque alguma mensagem está passando, né? Você conhece o Serra Mantiqueira de Minas ou não? A Alguma coisinha? Mantiqueira de Minas, o quê? Do pessoal de Terras Altas da Mantiqueira ali, Passa Quatro, Eu conheço Itaiandu. as cidades, não conheço ninguém de lá. E conheço Cara, uma pessoa de lá que foi cozinhando por irmã, que é o João Leite. sei. Mas Mas os produtores, assim, essas coisas você conhece ou eu não? não Os conheço queijos, queijarias e tal. exato, eu conheço os produtos. Os produtores Nossa, de lá ainda não você tem que fui. conhecer, cara. Que coisa a gente pode ir junto qualquer dia lá. A gente Eu marca e quero a gente muito. vai junto. Isso é uma coisa que a gente faz muito Vai no ficar Purimã doido com a lá. equipe, Vai inclusive. ficar doido. Lá é muito legal. Muito legal mesmo. Vou... Muito legal. Foi uma coisa assim. Geralmente, quase a gente sempre ganha para aprender, né? Às vezes eu brinco com o cozinheiro, assim, dependendo da situação, né? Tem cozinheiro que fala para mim, nossa, chefe, toda vez que o senhor abre a boca é uma aula, assim e tal, né? Falei, então, você está ganhando ainda para. Está ganhando Além de não pra. pagar, você tá ganhando. Aí lá, cara, foi um lugar assim que eu fiz a curadoria do festival gastronômico lá, recebi pelo meu trabalho lá, né? Mas o que eu aprendi lá, o que eu conheci naquele lugar, assim, fora da curva, cara, fora da É, curva mesmo. a gente conhece bastante produtor, a gente já visitou os Alás, Búfalos na Montanha, os Laura, a gente visitou vários, mas desses que você falou especificamente, eu não fui visitar ainda. Nossa, tem muita coisa boa lá. Deixa eu ver aqui, eu vou ter que escolher uma dessas três últimas aqui que a gente está com o tempo estourado. Deixa eu pensar. Bom, eu já sei já qual que eu vou falar, por último aqui agora, mas antes queria deixar um espaço para você contar pro pessoal aí sobre a operação do Purimã, que dia e que horário o pessoal consegue vivenciar a experiência do Purimã lá. Bom, gente, então o Purimã abre de quarta a domingo, o jantar, e todos os dias para o café da manhã. Então, desculpa, quarta, quinta e sexta e sábado abre para o jantar das 7 às 11 horas da noite. Sábado, sexta, sábado e domingo a gente abre para o almoço a partir de 1 hora. E todos os dias da semana a gente abre para o café da manhã, que é um conceito que mantém o conceito do restaurante, muito valorizando muito o produto da Serra da Mantiqueira. 80% do que a gente serve no restaurante inteiro ou é da nossa própria produção ou são de pequenos produtores locais. Então isso também se alastra para o café da manhã e é uma proposta para você sentar, gastar um tempo tomando café da manhã e é à vontade. Você pode comer quantas vezes você quiser o mesmo prato do café da manhã, não é buffet, é servido na mesa em sequência e é muito interessante. E o almoço e o jantar tem à la carte, menu degustação, e para conhecer o melhor restaurante, sempre sugiro o menu degustação, porque a gente conta uma história através daquele menu e você conhece muitos ingredientes novos que às vezes você nem sabia que era de comer. E o à la carte é extremamente saboroso também, é uma comida simples, com ingredientes que não são caviar, não é nada de fora, trufa da italiana, nem nada do tipo, mas que tem muito valor simplesmente por ser muito bom. É um produto muito bom. Certo. Bom, esse podcast hoje foi um daqueles que teria que ter umas 2 horas e meia de duração, tinha mais coisa aqui. Então, daqui a uns meses, se você puder, a gente marca de novo Com para certeza. falar de todo o ecossistema que vocês criaram lá, né? Fiquei doido. Eu já tinha escutado falar, mas às vezes a gente acha que tem coisa que é mentira, né? Do lance da compostagem que vocês fazem, que manda para Uhum. fazendinha. Tem muito mais coisa para acontecer. Teu pai já me contou que tem projeto novo saindo do forno também, né? Então Sim. a gente marca aí.
uma outra data para você vir a gente conversar um pouco mais. E agora, para a gente encerrar, para você deixar uma dica aí de ouro para quem quer empreender no ramo de gastronomia e ter um restaurante, o pessoal fala, né, um fine dining ou um restaurante de alta gastronomia com regionalidade como é o Purimã. Acho que durante a conversa já tiveram várias dicas aqui que você falou, mas uma dica de ouro aí para a gente finalizar para quem tem esse sonho, essa vontade aí de empreender. Uma dica de empreendedor. De empreendedor. Tá. A dica é resiliência. Não tenho, acho que é a primeira coisa que vem na minha cabeça sempre que me falam, deixa uma mensagem, resiliência. Vai ter muitas vezes que a gente vai pensar em desistir, vai ter muita vez que você vai começar a pensar, a repensar, putz, será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Olha quanto que eu tô me dedicando pro tanto que eu tô ganhando, só que você não tá enxergando tudo que você tá ganhando. E você não pode esquecer do seu objetivo final. Então, se você vai comprar aquela briga, decide uma vez e uma vez só, que vai até o fim. Então, resiliência é uma coisa que eu precisei muito ter. Se não fosse minha família, eu já teria desistido, que eles me ajudam muito nessa questão de resiliência. E é isso. Acho que não desistir é um ponto fundamental para sucesso. É muito bom. Obrigado, João, por ter aceitado o convite aí. A gente sabe da preciosidade que é o tempo de cada um aí, ainda mais você como empreendedor, chefe de cozinha. E aí eu vou deixar uma dica para quem é aluno. Está começando na gastronomia agora, independente de ser aluno de faculdade ou não, para quem está ingressando no mundo da gastronomia agora e quer trabalhar num lugar, que trabalhe num lugar bom, assim como o João falou aqui durante a entrevista, um lugar limpo, organizado, um lugar que respeite o ingrediente, que respeite o alimento e use técnicas de verdade, assim. E esse lugar seria o Purimã, faça como ele, mande currículo lá, um currículo por dia lá, até o João te contratar como estagiário lá. Outra dica para quem é empresário ou empresário e empreendedor são duas coisas diferentes. Para quem quer empreender ou para quem já é empresário e quer saber como tem que ser uma cozinha de verdade, porque às vezes o cara quer investir, não, vou montar a cozinha do jeito que você quiser, fala pro chefe dele, do jeito que você quiser, eu vou montar a cozinha para você. Chega na parte da coifa, o cara já trava já, né, na hora de comprar uma coifa de verdade, de investir, né, numa coifa de verdade, o cara já trava. Vai ser centrífugo oficial. O cara fala, não sei nem o que é isso. Aí quem quiser ir conhecer, vai lá como cliente, conhece, o Fábio já me deu essa abertura, né? Eu acredito que você também não vá se opor a isso, porque é uma cozinha do jeito que tem que ser feita, não tem frescura, não tem, né, não tem nem pirotecnia, que nem você falou, de molecular e coisa e tal, e não sei o quê, mas tem lá os equipamentos que tem que ter, tudo dentro das normas aí, e uma dica essa para quem é empresário e para quem quer comer bem, se alimentar bem e ter uma experiência bacana aqui em Campos do Jordão, restaurante Purimã, como o João falou aí, de quarta a domingo. Beleza? É isso, pessoal. Obrigado e a gente encerra por aqui mais um CookieCast. Valeu, João. Obrigado. Obrigado pelo convite.